Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite. Oi, Nadédia, boa noite para você, para os nossos ouvintes, para todo mundo que assiste o Viva Voz pelos principais dispositivos aí. Dia de muita notícia, dia quentíssimo aqui, estamos chegando. Quentíssimo mesmo, e a gente abre aqui o Viva Voz com informações que chegam de Brasília, que são as repercussões da decisão do ministro Gilmar Mendes, que determina que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do STF. Quem vai explicar tudo pra gente é a Samantha Klein. Boa noite mais uma vez, Samantha. Novamente, boa noite, Nadédia, boa noite, Vera. Olha, de fato, está repercutindo muito aqui no Congresso Nacional a decisão do ministro Gilmar Mendes, que atende a uma ação aí movida pelo Solidariedade, o Partido Solidariedade, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, determinando que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou duramente essa decisão. Ele disse que é uma tentativa de usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo, e ele falou ainda em preocupação com relação a essa decisão monocrática. Ele também fez questão de lembrar daquela PEC que limita as decisões monocráticas, ou seja, tomadas somente por um magistrado da Suprema Corte. PEC essa que foi aprovada em 2023 e que está dormitando na Câmara dos Deputados. Ele indicou aí que deve até, se possível, não falou abertamente, mas até buscar aí esse desengavetamento, nessa tentativa de reavivar essa PEC das decisões monocráticas. Por outro lado, a gente teve aí senadores de direita à esquerda criticando essa decisão do ministro Gilmar Mendes, inclusive senadores do Partido dos Trabalhadores. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, disse que vem defendendo continuamente alguns ministros de ataques que partem do Congresso Nacional, mas segundo ele, com tristeza, o ataque dessa vez veio do outro lado da Praça dos Três Poderes. Lembrando que essa decisão de Gilmar Mendes ainda precisa ser referendada pelos demais ministros. Isso vai ocorrer no plenário virtual, que é onde os ministros depositam o seu voto, não naquela corte física, no plenário físico, e essa decisão está prevista aí para entre os dias 12 e 13 de dezembro. Lembrando ainda que a decisão de Gilmar Mendes modifica artigos da lei do impeachment, que é de 1950, muito anterior aí à Constituição Federal, e também modifica ali o placar, né? O placar de uma maioria para aprovar o impeachment, trazendo ali uma proposta de igualar aquilo que já prevê o impeachment de presidente da República, por exemplo. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein. A crítica vem instintivamente, né, Vera? Porque é o Supremo protegendo o Supremo. Exato. Sob a argumentação de que a Constituição, quando estabeleceu o impeachment de ministros do Supremo, não definiu os mecanismos pelos quais ele se daria, o ministro Gilmar Mendes foi além. E ele próprio acabou legislando e acabou mudando o rito pelo qual tramita qualquer pedido de impeachment. Hoje em dia, qualquer cidadão pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo. Mesmo com essa liberalidade que existe hoje, nunca foi instalado nenhum processo de impeachment contra ministros do Supremo. Nessa legislatura agora, vários foram apresentados e pararam justamente na mesa dos presidentes da casa. Primeiro do Davi Alcolumbre, no mandato anterior dele, depois nos mandatos do Rodrigo Pacheco e agora de novo com o Alcolumbre. E o ministro Gilmar vai além, numa decisão de fato monocrática, porque foi uma liminar que ele concedeu nessa ação
impetrada. Era uma ação do Solidariedade, outra ação da AMB, e ambas foram juntadas sob a sua relatoria. Ele não só diz que só a PGR pode entrar com um pedido de impeachment de ministros do Supremo, como ele muda também o quórum para análise de afastamento de ministros. Atualmente era uma maioria absoluta, né? 41 senadores, e ele agora mudou para um quórum qualificado de 2/3 dos senadores. Então, só com voto de 54 senadores se afasta um ministro do Supremo a partir de agora. Isso deverá ser submetido ao Pleno. A expectativa é que ele obtenha maioria para isso, apesar de ser uma decisão para lá de controvérsia, mas ele é o decano da corte, ele tem um grupo ali hoje em dia que atua mais ou menos muito ligado a ele, que tem o Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli. Então ele pode conseguir uma maioria para isso, mas o fato é que acirrou de novo e mais ainda na DED os ânimos entre os poderes. A gente já tinha aí um confronto instaurado entre o Executivo e o Parlamento, sobretudo com o próprio Senado, e agora o Senado se sente alvejado também pelo Judiciário e está ameaçando retaliar com a retomada dessas muitas propostas que existem lá para puxar o freio do STF. Uma delas é essa que limita os casos em que podem ser dadas decisões monocráticas. Essas decisões já foram bastante limitadas pela ministra Rosa Weber, quando ela era presidente do Supremo, mas existem propostas de emenda à Constituição e outros projetos de lei no Congresso para limitar ainda mais o uso de liminares, o uso de decisões unilaterais, portanto monocráticas dos ministros. Então, clima de acirramento entre os vários poderes nesse fim de ano, e isso com certeza só atrapalha a votação das coisas importantes que há no horizonte, inclusive para fechar o ano em matéria orçamentária, matéria fiscal, matéria econômica. A Samantha pontuou para a gente mais cedo que existe uma grita bolsonarista a respeito de impeachment de ministros do Supremo. E do próprio Bolsonaro, né? Existe essa bandeira, ele tentou provocar discussões a esse respeito no Senado. É uma reação? Olha, foi lido dessa maneira pela classe política, Nadédia. E, de fato, o que a gente tem de histórico desse assunto e do que estava sendo preparado pelo bolsonarismo para as eleições? Histórico. O Bolsonaro sempre defendeu o impeachment do Alexandre de Moraes, em outros momentos defendeu o impeachment de outros ministros do Supremo, chegou a falar impeachment do Fachin, do Barroso, ele ia variando os alvos com um alvo fixo, que era o próprio Alexandre de Moraes. Isso nunca prosperou por uma atitude muito firme dos presidentes, que seguraram porque não viam clima para isso, diziam que não era o caso do Senado tocar adiante. O Rodrigo Pacheco ficou muito impopular em Minas Gerais por causa disso. Toda vez que ele ia a Minas, ele sofria, por exemplo, protestos ali, instaura o impeachment do Alexandre de Moraes, mas ele segurou com mão firme. Só que agora, diante dessa constatação de que com a composição atual do Senado nunca seria praticamente possível instaurar um impeachment de ministros do Supremo, o que o Bolsonaro vinha fazendo desde a eleição de 2022? Falando na necessidade da direita controlar o Senado. E eles estão montando chapas muito fortes ao Senado em praticamente todos os estados do Brasil. A ideia já dita pelo Bolsonaro e que está sendo costurada por meio de candidaturas da direita de norte a sul ter 2 candidatos por estado, para em alguns estados fazer os 2 senadores. 2026 é um ano em que se elegem 2 dos 3 senadores de cada estado. Isso é alternado. Num ano se elegem 2, dali a 4 anos se elege 1. E os mandatos são sempre de 8 anos. Então, ano que vem é um ano estratégico porque se renovam 2/3 do Senado. E o Bolsonaro tem uma estratégia posta em campo há muito tempo para eleger muitos senadores. Uma estratégia que o governo Lula demorou para copiar e o Lula está largando muito atrasado em termos de candidatura. Então, acho que, segundo a classe política, né, a leitura da classe política, o Supremo percebeu isso, percebeu que com o andar da carruagem poderia vir algum processo de impeachment e aí o ministro Gilmar Mendes tomou essa decisão
monocrática para se proteger, para blindar a casa. Eles que foram tão contra a PEC da blindagem fizeram uma autoblindagem de ministros do Supremo. E só mais um ponto sobre isso, Vera. Sob a presidência do Fachin, o Supremo não ia ser mais low profile ou comedido em seu protagonismo, em outros termos? Isso aí está mais difícil do que um boi voar, né, Dédia? O Supremo voltar ali para uma postura menos protagonista, mais comedida, menos ativista. Quando você conversa com os ministros, reservadamente, o que eles dizem? Que o Supremo foi fundamental para assegurar a democracia quando ela teve em xeque, quando ela teve em risco, e que só por ação do Supremo é que a gente não teve um golpe de Estado no Brasil. E isso é verdade, tá? Isso é absolutamente verdade. Mas isso não dá ao Supremo poderes extraordinários por todo o tempo, porque não é isso que a Constituição estabelece como papel do Supremo Tribunal Federal. Os papéis estão muito claros ali no sistema de freios e contrapesos e de independência e divisão dos poderes. Sim, o Supremo tem a última palavra na maioria das questões constitucionais. Essa é uma questão constitucional, porque diz respeito à própria independência dos magistrados. Mas já havia uma regra que vinha sendo seguida ao longo dos anos em que a Constituição está em vigor. Mudar isso com a bola em jogo, né, com o jogo já em andamento, denota uma sensação e uma maneira dos ministros de verem o jogo institucional em que o Supremo pode muito mais que os outros poderes. Isso tem aí uma descalibragem clara de prerrogativas. Perfeito. E vamos para o Rio? Bora para o Rio. Hoje foi dia quente por lá também. Pois é, a coisa tá feia lá. Já é absurdo a gente dizer que o presidente da Assembleia Legislativa foi preso. Mais absurdo é o prefixo. Mais um presidente da Assembleia Legislativa do Rio preso. Diogo Bugalho tem informações ao vivo pra gente. Boa noite para você. Boa noite, Nadédia. Boa noite, Vera. É isso, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, vai passar a noite na Superintendência da Polícia Federal depois de ser preso no final dessa manhã durante a Operação Carne e Unha. Segundo a PF, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, que prendeu o então deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com o tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro. TH segue preso em Bangu, aqui complexo prisional da capital do Rio de Janeiro. Esse mandado contra Bacelar foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que também determinou o afastamento da presidência da Alerj. De acordo com a Polícia Federal, Bacelar antecipou a ordem de prisão ao deputado TH Joias, de quem era bem próximo, e o orientou a destruir provas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes traz inclusive prints das conversas entre TH Joias e Bacelar, inclusive no dia em que o próprio TH foi preso. A Polícia Federal descobriu que o presidente da Alerj era o primeiro contato de emergência do deputado estadual TH Joias. De acordo também com essa investigação, Bacelar orientou TH a remover objetos da sua residência. Na decisão de hoje, Moraes diz que a atuação de Bacelar para obstruir esse processo contra TH Joias, que é suspeito de negociar armas com o Comando Vermelho, pode representar aí, nas palavras do ministro, a manutenção do vínculo desses agentes políticos com o Comando Vermelho, facção responsável pelo maior controle territorial do estado do Rio de Janeiro, o que se traduz em milhões de votos no pleito eleitoral que se avizinha, fecha aspas aí para o ministro Alexandre de Moraes. A investigação também demonstra aí, de acordo com o inquérito, que Bacelar gere a nomeação de diversos cargos na administração pública, inclusive em setores sensíveis como a Polícia Militar e a Polícia Civil. Após essa prisão de Rodrigo Bacelar hoje, TH Joias também foi levado de Bangu para a sede da Polícia Federal, onde foi ouvido lá pelas autoridades. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que seja investigada uma manobra do governo do estado do Rio e do presidente da Alerj depois da prisão de TH Joias. Isso porque ele não perdeu o mandato por ter sido preso. Ele era suplente, estava ocupando o mandato interinamente do deputado Rafael Pisciani, que era até então secretário estadual de esportes. Assim que TH foi preso, Rafael Pisciani foi exonerado da secretaria
para voltar à Alerj. Então, TH Joias deixou esse mandato aí numa articulação que a Polícia Federal aponta como uma medida para reduzir danos aí imediatamente à imagem da casa. Ainda de acordo com a PF, essa articulação serve aí como um forte indício de que o vazamento de informações pode ter tido como objetivo primário a proteção de agentes políticos ligados à organização criminosa. Depois de tudo isso, da prisão de hoje, a defesa de Bacelar ainda não se manifestou. Nadédia. Obrigada, Diogo Bugalho. E aí vai sendo o círculo da política. Ele citou o Rafael Pisciani, cujo pai é o Jorge Pisciani, outro então presidente da Alerj que foi preso. E a gente falou mais cedo desse histórico, Vela, de Lava Jato Fluminense, de outros ex-presidentes e então presidentes da Alerj presos. E naqueles casos era corrupção talvez no sentido mais popular da palavra, né? Era desvio, peculato, improbidade. Agora é ligação com crime organizado, com facção. Ligação com crime organizado, no caso do TH Joias, cujo nome, né, já é bastante peculiar, o codinome político, ele é acusado de ser envolvido com o Comando Vermelho. Não é que ele seja um preposto, um facilitador do Comando Vermelho. Ele seria um integrante ali do Comando Vermelho que obteve um mandato para facilitar, para ser intermediários a vida do crime organizado infiltrado dentro da Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não seria o primeiro, tem muita denúncia de deputados estaduais, de deputados federais, de vereadores do Rio de Janeiro ligados a facções criminosas, ligados à milícia. E o ministro Alexandre de Moraes, e aí de novo, né, o Supremo como protagonista de uma notícia importante do dia, aponta uma infiltração pesada do crime organizado na máquina política do Estado do Rio de Janeiro para garantir o domínio territorial mediante o uso da força, capacidade de corromper agentes públicos e políticos em grande escala e alcançar todas as esferas de governo. Então, é esse o estado de coisas que ele descreve da política fluminense, que condiz com o que a gente vê e as denúncias que a gente ouve. Se a gente pensar no assassinato da Marielle Franco e todos os desdobramentos que vieram na sua lenta e longa investigação, a gente vai ver também implicações de políticos nisso, que foi um crime de queima de arquivo político. Então, é muito grave o estado de coisas que acontece no Rio de Janeiro, que acontece na dominação territorial e também na infiltração política e econômica do crime organizado no estado do Rio. E agora essa decisão do ministro, que prende mais um presidente da Assembleia. Já faz tempo que circula essa possibilidade do Bacelar ser preso, ser cassado. Quem cobre bastidores da política do Rio sempre ouve que ele pratica chantagem com outros agentes públicos ali de proa, dizendo que se ele cair, ele leva muita gente com ele, se ele falar o que ele sabe. E que ele teria ali outras autoridades na mão dele com informações que ele pode vir a divulgar. Então, talvez a gente não esteja nem diante do último lance desse caso e podem vir muitos desdobramentos por aí, e isso vai ter impacto claramente na sucessão do Rio de Janeiro e na maneira como os vários grupos políticos, os partidos, vão se articular para a sucessão do governador Cláudio Castro no ano que vem. E claro que isso repercutiu na própria Alerj. Nossa reportagem esteve lá acompanhando. A Júlia Viana é quem vai trazer as informações para a gente. Diga, Júlia. Boa noite, Nadédia e Vera. A Justiça tem até 24 horas para notificar a Assembleia Legislativa sobre a prisão do deputado Rodrigo Bacelar, do União Brasil. A expectativa é que a notificação só chegue na manhã dessa quinta-feira. A partir daí, a Casa poderá dar início aos trâmites para votar a prisão do deputado. Caso siga o mesmo protocolo das últimas votações desse tipo, a comunicação do STF sobre a prisão de Bacelar deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, um dos aliados mais próximos de Bacelar, deverá emitir parecer pela manutenção
ou relaxamento da prisão com a votação dos 7 deputados da comissão. Em seguida, o parecer é levado à votação pelos 70 deputados em plenário. Para que a prisão seja revogada, são necessários pelo menos 36 votos. A Casa pode fazer uma sessão extraordinária para votar a prisão assim que a comunicação oficial chegar à Alerj. Depois da prisão, a sessão dessa quarta foi aberta na Casa como se nada tivesse acontecido. As votações foram lideradas pelo vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli, do PL, que assume de forma interina a presidência. A sessão do plenário, que havia começado por volta de 3 horas da tarde, acabou menos de 1 hora depois por falta de quórum, o que foi visto como uma articulação dos deputados de direita. O clima entre os parlamentares é de silêncio em relação à prisão de Bacelar. A maioria, tanto oposição quanto aliados, preferiu não se pronunciar, com todos alegando que foram pegos de surpresa. A gente lembra que Rodrigo Bacelar era apontado pelo governador Cláudio Castro, do PL, como seu candidato à sucessão em 2026 e responsável por nomeações diversas na atual administração. Entre adversários de Bacelar, para além da Alerj, houve clima de comemoração. O ex-governador Wilson Witzel enviou para seus contatos uma foto dele, lembrando que Bacelar foi o relator do seu processo de impeachment levado a cabo em 2020. Bacelar era um deputado estadual de primeiro mandato, com pouco mais de 18 mil votos obtidos pelo Solidariedade, e recebeu do então presidente André Ceciliano a missão de relatar o processo que culminou na saída de Witzel do Palácio Guanabara. Já o ex-secretário de Transportes do Rio, Washington Reis, do MDB, afirmou que a prisão do presidente da Alerj era esperada e que revelava o que todo mundo sabia. Reis foi demitido por Bacelar do governo em julho, quando o deputado estadual assumiu como governador em exercício do Rio. Esse episódio foi o estopim de uma crise entre Bacelar e Cláudio Castro. O governador havia viajado para Portugal e Bacelar demitiu Reis sem avisar Castro. Nadédia e Vera. Obrigada, Júlia. E do Rio a gente vai rapidinho até Brasília, porque tem repercussão política por lá também da prisão do presidente da Alerj. Boa noite, Igor Cardinho. Oi, Vera. Boa noite para você e para os ouvintes. Pois é, a prisão repercutiu aqui em Brasília, especialmente no Senado, com esse debate do avanço do projeto de antifacção. O relator, senador Alessandro Vieira, disse que a prisão de Bacelar evidencia como as facções já se infiltram em todos os ramos do poder, o que, segundo ele, reforça a necessidade de aprovação do texto que endurece o combate a organizações criminosas. A Executiva Nacional do União Brasil, partido de Bacelar, informou que não vai se manifestar sobre o caso. Durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que analisava o projeto antifacção, o presidente Otto Alencar defendeu a aprovação em meio à gravidade do cenário da prisão de hoje. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na proteção a um faccionado, um deputado estadual, TH Joias, que foi preso em flagrante. Imagine o crime organizado dentro de uma Assembleia Legislativa de um dos estados mais importantes do Brasil, o estado do Rio de Janeiro, porque não pode, sem dúvida nenhuma, a organização criminosa tomar conta do estado, tomar conta de uma Assembleia Legislativa do estado como o Rio de Janeiro. Lembrando que os mandados de prisão e busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, Nadédia, a classe política que não tem envolvimento direto na política fluminense tem mais liberdade para comentar. No Rio, a gente vê ainda muito todo mundo pisando em ovos, e acho que isso decorre desse medo que eu falei, de que ele, em falando, possa atingir muito mais gente. Vamos fazer nosso rápido intervalo, depois Repórter CBN, e a gente volta já já com mais Viva Voz. Viva Voz de volta, e a gente vai para Brasília para falar sobre o estado das coisas na crise entre Lula e Alcolumbre. A Isa Estaciarinha tem as informações para a gente. Diga lá, Isa. Oi, Nadédia. Pois é, olha, apesar do adiamento da votação e da sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, os senadores avaliam que esse adiamento não significa uma vitória para o governo, e que
ao contrário disso, o clima entre o poder legislativo com o poder executivo só aumenta, principalmente hoje, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes de impedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e dar essa atribuição só à Procuradoria-Geral da República. Alguns senadores com quem eu conversei me disseram que, apesar disso envolver o judiciário, acaba também respingando no Palácio do Planalto. Lembrando que amanhã, inclusive, tem uma sessão conjunta do Congresso Nacional marcada para votar, inclusive, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que acaba ameaçando os planos do governo. Isso porque, para votar o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, até o dia 22 de dezembro, os parlamentares precisam antes, inclusive, votar a LDO. E aí, como um indicativo, da escalada dessa crise com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já há um sentimento no Congresso Nacional que a LDO não passe na sessão de amanhã, sessão essa conjunta do Congresso Nacional. Hoje mais cedo, o presidente Lula disse que não sabe o motivo da indicação de Jorge Messias ter sido transformada em um problema político e afirmou não ver motivos para essa polêmica toda. Sinceramente, eu não entendo o porquê da polêmica. Veja, não é o primeiro ministro que eu indico. Eu já indiquei 8 ministros. Eu simplesmente escolho uma pessoa, mando para o Senado e o Senado, então, faz um julgamento para saber se a pessoa está qualificada ou não. Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta. Eu espero que seja resolvido. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu cumpri com o meu papel. Mandei um nome que eu entendo que tem qualificação profissional para ser ministro da Suprema Corte. Essa fala foi feita em entrevista à TV Verdes Mares de Fortaleza, ocasião em que Lula não respondeu quando é que envia a mensagem, mas disse que cumpriu o papel de enviar um nome qualificado para a função. Lembrando que Davi Alcolumbre ficou bastante irritado por não ter sido avisado por Lula no dia da indicação e porque o aliado dele, Rodrigo Pacheco, acabou não sendo escolhido. Inclusive, alguns senadores têm me dito que o presidente Lula pretende entrar em campo nesse tempo que o Palácio do Planalto ganhou extra, justamente para trabalhar pelo apoio de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nadédia. Obrigada, Isa Estaciarim. E tudo que o governo precisava, né, Vera? Mais dificuldade para votar as coisas. Olha, não votar a LDO e, portanto, não votar o orçamento implica em desgaste também para os deputados e senadores, né? Eles querem a execução das emendas. No ano eleitoral, isso tem ainda mais premência, porque você tem um limite para a execução no período da eleição propriamente dito, né? A lei eleitoral estabelece isso. Então, o primeiro semestre é crucial para eles para executar as emendas. Enquanto você não tem um orçamento votado, você tem uma regra que você executa só 1/12 do valor geral do orçamento por mês. Ou seja, fica ali muito menor o volume de recursos que você tem para liberar, inclusive para as próprias emendas. Você precisa definir o fundo eleitoral, o fundo partidário. Então, eu acho que tem um certo limite para essa chantagem e para essa retaliação por parte do Congresso. Eu acho que o governo vai ter de resolver, é claro, a gente vem dizendo isso aqui há alguns dias, o Lula está demorando para entrar em campo, para tomar para si essa articulação política, serenar os ânimos, fazer lembrar o presidente do Senado que realmente a indicação de ministros do Supremo compete única e exclusivamente a ele e que por mais que o Senado tivesse um nome respeitável, um nome da casa, como seu preferido, isso não lhe cabe, não é algo que a Constituição determine que seja uma tarefa compartilhada com os senadores, e reconhecer, olha, foi mal, podia ter feito isso com mais jeitinho, na próxima conta comigo, a gente vai negociar melhor, ou seja, fazer política, está demorando para ele fazer isso, mas também acho que tem um limite que os senadores e deputados não vão extrapolar, levando, por exemplo, ao sequestro da LDO e do orçamento ad infinitum, porque isso tem um preço para eles mesmos em ano eleitoral, vai chegar menos recurso nas suas bases,
vai demorar para definir fundo eleitoral e fundo partidário, e eles não querem isso quando eles têm de voltar para os seus estados e disputar eleições. Então, acho que o governo, nesse caso, é ajudado pelo calendário eleitoral, Nadédia. Perfeito. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já já com a participação do Bruno Caraz aqui no Viva Voz. O Viva Voz está de volta e está na linha com a gente, o nosso comentarista de economia, com a gente todas as quartas-feiras, Bruno Caraza. Boa noite, Bruno. Oi, Vera, boa noite, Nadédia, boa noite para você que está com a gente aqui no Viva Voz, ponto final de hoje. Boa noite, Bruno. Bruno, a gente vai falar hoje sobre os Correios. É sempre bom ter o Bruno porque ele ajuda a gente a mergulhar em assuntos que a gente às vezes trata muito en passant, mas que são importantes aqui no Viva Voz. A gente sabe que os Correios sempre exerceram um papel importante aí na logística brasileira, tidos como uma empresa importante até para a soberania nacional, por serem quase um monopólio dos serviços postais, mas eles estão numa crise há bastante tempo. Essa crise ressuscitou uma discussão a respeito da conveniência de manter essa empresa como uma empresa estatal ou de vendê-la, privatizá-la, etc. E agora a gente está diante de um novo prejuízo bilionário que enfraquece a defesa da manutenção da empresa. Como é que você vê esse momento para os Correios e essas soluções que estão sendo dadas, inclusive por meio de um novo empréstimo bilionário, né? Pera, foi muito interessante você ter dado esse contexto histórico, porque realmente o Correio, né, essa instituição, né, surgiu como uma visão do Estado brasileiro de assumir como você disse, um monopólio da prestação desses serviços de entregas de correspondências. A gente sabe que o território brasileiro, né, tem dimensões continentais, então desde 1829 existe no Brasil esse monopólio estatal das entregas de correspondências, porque desde o início se entendia que não fazia a iniciativa privada, não ia ter interesse em entregar, por exemplo, uma carta nos rincões do país, no interior, na zona rural, no meio da Amazônia. Então, ou se entregasse, iria por um custo absurdamente elevado. Então, o Estado assumiu essa responsabilidade aqui no Brasil desde 1829 e, durante muito tempo, os Correios, né, nessa configuração que a gente tem hoje, né, como uma empresa pública, né, que foi criada em 69, né, 1969, os Correios, inclusive, prestaram esse serviço de forma muito boa, né? Era, inclusive, uma das estatais brasileiras mais bem avaliadas pela população brasileira, presente em praticamente todo o território nacional. Então, tinha muita admiração da sociedade. Acontece que os tempos mudaram, né? Hoje as pessoas raríssimo uma pessoa mandar uma carta, as empresas, elas mandam cada vez menos aí seus boletos de forma impressa ou mesmo mala direta para seus clientes e consumidores. Então, esse mercado das correspondências, ele se encolheu muito aqui no Brasil. E, do outro lado, o que se tornou realmente lucrativo, né, nesse mercado de entregas são as encomendas, principalmente depois da emergência aí do e-commerce, né, do comércio eletrônico. Mas aí é que tem um problema para o Correio, porque o Correio não tem um monopólio nas entregas das encomendas. Então, aí ele sofre a concorrência de empresas privadas, tanto de entregas, né, de transportadoras, quanto das próprias gigantes do comércio eletrônico que constituem a sua base ali de entrega terceirizada, que faz essas entregas de uma forma muito mais eficiente e mais rápida do que os Correios, por serem uma estatal, tem conseguido fazer nos últimos tempos. Então, aí surge essa crise de forma estrutural que o Correio está vivendo. Que estão gerando prejuízo há 12 trimestres, agora precisam, em tese, de 20 bilhões para colocar ordem na casa. Por que a situação chegou nesse ponto, Bruno?
É isso, Nadédia. Então, basicamente, tem um problema aí, o Correio tem um problema aí de receita e um problema de despesa. Do lado da receita, é esse ponto, né? O Correio, nesse mercado de encomendas, ele começou reinando absoluto aqui no Brasil com o Sedex. Acontece que quando o comércio eletrônico ele explode no Brasil, essas empresas de entregas começam a roubar fatias do mercado dos Correios. Então, eu peguei os dados do próprio Correio, né, nos relatórios que eles apresentam, os relatórios de resultados do Correio. Então, a gente pode ver que os próprios Correios admitem que em 2021 eles já tinham encolhido a participação dele de mercado para 36% nesse mercado de entregas. Em 2024, 3 anos depois, já tinha caído para 25% do mercado. Então, a receita do Correio vem caindo porque as empresas de entrega e as empresas de comércio eletrônico estão investindo muito na logística e o Correio está ficando para trás. Então, a receita do Correio vem caindo nesse sentido. Do lado da despesa, o Correio tem um volume muito grande de despesas que precisa ser ajustada. Inclusive, houve um ajuste muito forte de gastos do Correio, principalmente na administração Temer. O Correio gastava em dinheiro de hoje algo como 32 bilhões por ano em 2015, e aí, quando chegou em 2020, já tinha sido enxugado esse gasto total do Correio por ano para 23 bilhões. Então, houve uma economia aí, um ajuste fiscal dentro dos Correios de 9 bilhões por ano, que foi muito significativo. Como que ele conseguiu fazer isso? Principalmente reduzindo serviços terceirizados, aí as franqueadas, né, terceirizadas, e renegociação com fornecedores. Então, houve esse ajuste nos Correios. Mas esse ajuste não foi suficiente para compensar a queda da receita. Então, o Correio começou a gerar prejuízo atrás de prejuízo nos últimos anos. Qual que é o grande item da despesa que o Correio tem hoje? É a despesa com o pessoal. O Correio tem 85 mil empregados no Brasil, mais ou menos, era o último dado disponível, mais ou menos 45 mil são carteiros, e isso representa 2/3 das despesas do Correio hoje. Então, qualquer tentativa de ajuste das contas do Correio hoje precisa lidar com essa questão da folha de pagamentos dos Correios, algo que é extremamente difícil do ponto de vista político. E o fundo de pensão também, que vira e mexe, é alvo ali de corrupção, de desvios e de prejuízos, enfim, parece um buraco sem fundo, ainda mais porque essas outras empresas que são bem mais competitivas não têm esse peso aí trabalhista que você mencionou, nem previdenciário. Diante disso, Bruno, essa empresa é viável? A gente sabe que é uma questão ideológica que fez com que o Lula até tirasse a empresa da lista das que poderiam ser privatizadas, que o Bolsonaro tinha colocado. Mas é viável? Na campanha vai ser um bom negócio para ele defender viva os Correios? Isso vai dar algum voto? Pois é, né, Vera? Esse é o grande dilema, né? Como você mencionou, tanto na administração Temer e depois com a administração do Bolsonaro, a ideia era sanear o Correio e vendê-lo, passá-lo para iniciativa privada, né, fazendo o processo de privatização, né? A administração petista reverteu esse processo, então assumiu novamente a importância, né, que o Correio teria para o Estado brasileiro, e aí a coisa não tem dado certo, porque o prejuízo do Correio está crescendo ano após ano. A solução que a atual administração do Correio propôs foi esse que a Nadédia mencionou, de obter um empréstimo de 20 bilhões de reais junto a bancos privados para ajeitar as contas, arrumar a casa, né? Acontece que, se nada for feito do ponto de vista estrutural, esse dinheiro vai ser torrado e não vai resolver o problema dos Correios, né? Então, precisa fazer um saneamento. Houve 3 PDVs, de programas de demissão voluntária para os Correios,
nos últimos anos, 2017, 2018 e 2019, se não me engano, mas teve baixa adesão, então tem uma resistência política a se fazer isso. Lembrando que os funcionários dos Correios são seletistas, né? Eles não estão protegidos pela estabilidade do serviço público, então, a rigor, poderia ser feito um plano mais ambicioso de ajuste aí na estrutura de pessoal, mas isso não é feito do ponto de vista político. Uhum. Esse empréstimo, o Tesouro Nacional, ele descartou essa possibilidade, porque a taxa cobrada pelos bancos está muito acima do mercado, então o Tesouro disse não. Então, o governo Lula está com esse abacaxi aí para descascar. Independentemente da solução, se vai privatizar ou se vai continuar estatal, é inegável que o modelo de negócios dos Correios hoje em dia precisa ser repensado, porque o Correio não está conseguindo competir com essas empresas privadas de entrega e qualquer solução para ser dada para os Correios precisa passar por essa redefinição, porque senão a conta vai continuar sendo repassada para todos nós contribuintes. É isso. Bruno Caraza com a gente todas as quartas. Obrigada, Bruno. Até a semana que vem. É mais, pessoal. Um prazer. Até a semana que vem. Até. E a gente ainda tem espaço para a nossa reportagem, Vera. Acionamos a Isa Staciarini novamente, que traz desdobramentos daquela conversa entre Lula e Trump, dessa vez com foco no combate ao crime organizado. Isa Staciarini. Oi, Nadédia. Pois é, isso porque o governo brasileiro prepara aí a tradução, dos documentos sobre operações de combate ao crime organizado transnacional para enviar ao governo americano após a conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump. O Brasil quer firmar esse acordo de cooperação, com o governo trumpista para impedir que o crime organizado envie recursos para contas abertas em paraísos fiscais em Delaware, nos Estados Unidos. Outro aspecto abordado no documento é o contrabando de armas americanas ao Brasil, que abastecem as facções criminosas aqui. O governo federal identificou a entrada ilegal desse armamento, especialmente pela fronteira com os países da América do Sul, como o Paraguai. Hoje, o ministro da Fazenda disse que a Embaixada dos Estados Unidos já pediu acesso a esses documentos que detalham a ação do Brasil no combate ao crime organizado e frisou que as facções têm usado fintechs e bets para lavar dinheiro. E também hoje o presidente Lula comentou a conversa que teve com Donald Trump em entrevista à TV Verdes Mares de Fortaleza. Disse que se surpreendeu com a ligação, afirmou estar otimista e frisou que o Trump da televisão não é o mesmo do contato pessoal. É com vocês. Obrigada, Isa Staciarini. Frutos aí dessa nova conversa em que Lula buscou falar a língua de Trump, né? Não literalmente. Os meus filhos, quando eu falo alguma coisa que eles querem me zoar, eles falam, forte frase essa, hein, mãe? Ou Verinha, né? Mãe de novo só me chama de Verinha, não me chama de mãe. Essa do Lula é uma forte frase. O Trump da televisão não é o mesmo da vida real. Os fatos do governo falam por si, né? O Trump da televisão e o da vida real tem causado muito problema para o Brasil, para outros países do mundo, pela sua forma unilateral de tratar os problemas da economia, da guerra, da geopolítica, de praticamente todos os temas, não só dos assuntos domésticos como de fora. Mas ele está certo, tem que fazer diplomacia, tem que negociar com os interesses do Brasil. E aí entra até fazer um afago no Trump. A gente sabe que ele é vaidoso e ele gosta dessas coisas. Isso certamente ajuda a destravar as negociações, Nadédia. Um pouquinho de diplomacia do afago ali. Tem que ver se Trump da televisão é o que a televisão diz sobre o Trump presidente ou se está falando do aprendiz, que ele era apresentador, lembra? Trump da televisão também dá margem a essa outra concepção, é isso. Aprendizes somos nós, de ter que lidar com essa nova ordem mundial bem complexa, bem difícil de ler. Obrigada por hoje, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para você.